Bom, pessoal, nessa segunda parte da nossa análise sobre a República Velha, tá? Eu vou analisar em especial a chamada República de Espadas. Tá? O que foi a República de Espadas? República de Espadas foi o primeiro período dentro da República Velha. Começa com a proclamação da República, 1889, quando Deodoro proclamou a República, e a República de Espadas se estende até 1894, quando Floriano Peixoto sai do poder e assume o poder Prudente de Moraes, o primeiro presidente da República do Café com Leite. Então, República de Espadas é o governo de dois militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Eles marcam a chamada República de Espadas, Deodoro e Floriano Peixoto. Qual é a marca desses dois presidentes? O autoritarismo e os choques com os limites da política nacional. Né? Deodoro e Floriano eles tiveram muita dificuldade de lidar com os três poderes do Brasil. Eles tiveram muita dificuldade, em especial, de lidar com o poder legislativo e a necessidade deles se explicarem, o que é uma característica da República, mas eles eram militares autoritários, a necessidade de que um presidente, quando vai tomar uma atitude, se explique ou divida as responsabilidades com o poder legislativo e com o poder judiciário. Então, são governantes autoritários com uma série de dificuldades para lidar com as limitações de uma república. Tá? Nós dividimos em três, em geral, a República de Espadas. Primeiro, o governo provisório do Deodoro da Fonseca, depois o governo constitucional do Deodoro da Fonseca e, por fim, o governo de Floriano Peixoto. Tá? Quais são os fatos mais importantes destes primeiros 5 anos de república, que a gente chama de República de Espadas? Dentro do governo provisório do Deodoro da Fonseca, eu destacaria o banimento da família real. Assim que Deodoro proclamou a República, Dom Pedro II, a princesa Isabel, o Conde D, os filhos, os netos, eles são convidados, entre aspas, né, a saírem do Brasil. Eles são banidos do Brasil. Por que não deixaram a família real morando aqui? Porque a monarquia, Dom Pedro II, era mais popular do que a nascente República Brasileira. E havia por parte dos cafeicultores e dos militares que proclamaram a República o medo de que o povo se organizasse para querer a volta da monarquia. Né? Então, para não haver perigo do povo se estruturar e lutar pela volta da monarquia, né, os líderes republicanos trataram de banir a família real, mandar embora a família real do Brasil. Bom, esse é um ato importante. Dentro da República de Deodoro da Fonseca, dentro do governo provisório de Deodoro, eu destacaria a atuação de um ministro Rui Barbosa, né? Um eterno candidato a presidente da República, perdeu todas as eleições que disputou, e hoje, inclusive, me surpreende como as pessoas elogiam o Rui Barbosa, né? Como ele é considerado um cara, um símbolo de ética na política brasileira, enquanto que o Rui Barbosa participou de toda a República Velha, participou de todas as armações políticas do período, né? Ele não era um estranho ético a essa República Velha, mas se criou na sociedade em geral a ideia de que Rui Barbosa foi um intelectual ético que lutou durante a República Velha por um novo país. Né? Eu acho complicada essa análise, mas tudo bem. Dentro do governo de Deodoro da Fonseca, do governo provisório, Rui Barbosa foi ministro e ele tomou 3 atitudes. Eu diria que uma boa, embora com um tom crítico, e 2 atitudes muito ruins dentro do governo provisório. A atitude boa, embora eu ache com certas restrições, foi a chamada grande naturalização feita por Rui Barbosa, ou pensada por Rui Barbosa, dentro do governo de Deodoro da Fonseca. O que era a grande naturalização? A concessão de cidadania brasileira aos imigrantes. Para garantir que os imigrantes ficassem no Brasil, para garantir que os imigrantes ficassem para trabalhar nas nossas lavouras de café, Rui Barbosa estabeleceu que, se o imigrante não dissesse que não queria ser brasileiro, ele passava a ser considerado um brasileiro. Com isso houve uma grande naturalização de imigrantes. E, é claro, o Rui Barbosa garantiu trabalhadores para as lavouras de café. Por que eu digo que isso tem um ato bom, tem um lado ruim? É bom porque garante trabalhadores para as lavouras, é bom porque fixa os imigrantes ao Brasil, gerando esse país multicultural que nós somos. Mas, ao mesmo tempo, é uma atitude excludente. Porque, vejam, quando o Brasil pensa no seu futuro, o Brasil pensa no futuro com os imigrantes e não com os negros. Não foi feita nenhuma política por parte de Rui Barbosa de beneficiamento aos negros. É por isso que os negros não conseguem se empregar nas lavouras de café, né? Porque as lavouras vão ser ocupadas pelos imigrantes.
E o Brasil passa a estabelecer, a partir de então, já no Dom Pedro II havia isso, uma série de políticas de fixação dos imigrantes ao Brasil. Concessão de terras, criação de estrutura para os imigrantes estabelecerem suas economias aqui. E não foi pensado nada disso para os negros, né? Então vejam que por trás de uma atitude boazinha, que foi a naturalização, havia uma atitude excludente e, claro, que racista contra os negros no Brasil. Aí nós vamos para duas atitudes bem ruins do Rui Barbosa. A primeira foi a queima dos arquivos sobre escravidão. Rui Barbosa dizia que para o Brasil ter um futuro era preciso apagar o passado, né? Nós precisávamos nos livrar do peso do passado para que pudéssemos construir o futuro nacional. Por isso, Rui Barbosa estabelece a queima dos arquivos sobre escravidão. O que ele estava fazendo ao fazer isso? Ele estava queimando o passado do Brasil, ele estava queimando os registros do Brasil. Resultado, todos os números que nós temos sobre escravidão no Brasil é tudo por aproximação, porque os arquivos, os registros que nós tínhamos da escravidão foram queimados por Rui Barbosa, né? Terceira atitude do Rui Barbosa é chamada de política do encilhamento, que vai ser um horror também. O Rui Barbosa dizia que o futuro do Brasil estava na indústria, né? O Brasil deveria se diversificar sua economia e nós não deveríamos depender apenas da exportação de café. Para isso, Rui Barbosa toma duas atitudes. Porque Rui Barbosa achava que nós tínhamos dois problemas que impediam a indústria brasileira. Rui Barbosa achava que nós tínhamos dois problemas que impediam a indústria brasileira. Primeiro, Rui Barbosa achava que havia muito pouco incentivo do governo para que surgissem novas indústrias. Por isso, Rui Barbosa toma uma atitude. Ele facilita a concessão de crédito governamental para novas empresas. Era só tu registrar a indústria que o governo bancava, né? O governo te emprestava dinheiro para te começar a indústria. Então, dessa forma, o governo achava que conseguiria fazer crescer a indústria brasileira. A segunda atitude do Rui Barbosa, o segundo problema identificado por Rui Barbosa, é que, segundo Rui Barbosa, havia pouco dinheiro circulando na economia brasileira. Havia pouca moeda em circulação. Por isso, Rui Barbosa autoriza 4 bancos do Brasil a emitirem dinheiro, a fazerem dinheiro e colocar o dinheiro na economia a girar. Quanto mais girasse dinheiro na economia, mais se compraria, mais haveria dinamismo, mais a indústria cresceria. Ao estabelecer essas duas atitudes, Rui Barbosa esqueceu uma série de problemas. Primeiro, Rui Barbosa esqueceu que quanto mais dinheiro tu coloca na economia, mais tu gera inflação e mais tu desvaloriza a tua moeda. Foi o que aconteceu quando quatro bancos passaram a ter o direito de emitir dinheiro, né? Ao permitir que 4 bancos emitissem dinheiro, o Rui Barbosa estava gerando inflação e estava desvalorizando a moeda nacional, né? E não fazendo crescimento. A outra coisa que Rui Barbosa esqueceu é uma brincadeira chamada Lei de Gerson, que é uma coisa que infelizmente me parece que faz parte da gênese do brasileiro, né? Se é que é possível dizer isso, que é a ideia de tirar vantagem em tudo, de passar os outros para trás. A lei de Gerson é a lei de passar vantagem, né? Resultado, quando o Rui Barbosa começou a permitir que o cara criava uma empresa e ganhava dinheiro do governo para a empresa crescer, Rui Barbosa esqueceu que, ao fazer isso, ele estava incentivando a criação de empresas fantasmas. E os brasileiros começaram a criar empresas fantasmas, só criavam o CNPJ da empresa, pegavam o dinheiro do governo e investiam em outras áreas. Mais ou menos o que parte da nossa elite brasileira faz ainda hoje. Quando consegue crédito fácil, por causa da riqueza que possui, aí consegue crédito fácil para investir, por exemplo, no agronegócio, e aí, em vez de investir no agronegócio, pega esse dinheiro para comprar apartamento na cidade. E aí passam a ter 200, 300, 400 imóveis, e aí passam a viver de especulação financeira. De casos que nós convivemos com isso no Brasil. Bom, já convivíamos com isso desde a nascente República, desde a República Velha. Resultado, o que era para ter gerado a indústria brasileira gerou a criação de empresas fantasmas, o gasto de dinheiro do governo com empresas que não existiam, inflação e desvalorização monetária. E a política do encilhamento, que era para ter gerado a industrialização do Brasil, gerou a quebra econômica do Brasil. Nós vamos começar a nossa república com dificuldades financeiras, com dificuldades econômicas. Tá? Nós começamos a república com problemas econômicos. Bom, além do Rui Barbosa e das suas atitudes, eu quero destacar no governo provisório do Deodoro a elaboração da segunda Constituição do Brasil. A primeira Constituição do Brasil foi feita por Dom Pedro I. É a Constituição de 1824,
que foi imposta por Dom Pedro I. A segunda Constituição foi feita no governo do Deodoro, estabelecida como Constituição de 1891, né? Feita no governo provisório do Deodoro, e essa não foi imposta pelo Deodoro da Fonseca, foi feita pelo Congresso Nacional na época, né? Quais são as características da Constituição de 1891, segunda Constituição do Brasil e primeira Constituição da República Brasileira? O modelo dessa Constituição era nos Estados Unidos. Não é à toa que o nome do Brasil, com a proclamação da República, passou a ser Estados Unidos do Brasil, tá? Além disso, o Brasil deixava de ser uma monarquia e se tornava uma república federativa, representativa, presidencialista, o que somos até hoje. Somos uma república porque não somos mais uma monarquia e porque os governantes são escolhidos e não hereditários, passando de pai para filho. Somos presidencialistas porque não somos parlamentaristas. O presidencialismo é o oposto do parlamentarismo. No parlamentarismo, quem manda é o chefe do legislativo, primeiro-ministro. É quem é o chefe de governo, né? É o primeiro-ministro. Num presidencialismo, quem manda é o chefe do executivo, né? Então nós temos, dentro de uma república presidencialista, o poder centralizado nas mãos do presidente. Por isso, república presidencialista. Além disso, uma república federativa, porque a partir da proclamação da república, os estados passaram a ter o direito de eleger seus governadores. E cada estado do Brasil passou a poder fazer sua constituição. Isso é um federalismo. Então, república federativa presidencialista. É o que nós passamos a ser a partir da proclamação da república. República presidencialista federativa. Tá? E claro, representativa, porque nós não somos como em Atenas, onde os cidadãos atenienses se reuniam na eclésia para tomar as decisões. O povo brasileiro, entre aspas, governa através de representantes escolhidos através de votação, que são os políticos. Por isso, uma república representativa, tá? Onde os políticos representam a soberania do povo, na teoria. Bom, o que mais dessa Constituição? Nós passamos a ter 3 poderes. Na época de Dom Pedro II, o Brasil tinha 4 poderes. Qual o poder que desapareceu com a proclamação da República? O moderador. E o Brasil passou a ter os poderes executivo, legislativo e judiciário, como temos até hoje. O voto passou a ser universal masculino. Lembrando, durante a monarquia, o voto era censitário, só votava quem tinha renda. Agora o voto se torna universal. Mas aí já temos um problema, universal masculino. Então, se ele é só masculino, ele não é universal. Mas mulheres não votavam, analfabetos não votavam, mendigos não votavam, menores de 21 anos não votavam, soldados não votavam, padres não votavam. É uma república que nasce bastante excludente e com o voto aberto para facilitar as fraudes eleitorais. É claro que os positivistas diziam que o voto tinha que ser aberto para que nós soubéssemos, para que a pessoa pudesse dizer claramente em quem ela tinha votado, em nome do respeito à autonomia de cada pessoa de emitir sua opinião. Na verdade, isso era uma desculpinha bem sem vergonha. O voto era aberto para facilitar as fraudes eleitorais, que vão ser uma marca da República Velha, como nós comentamos no primeiro vídeo, desses 4 vídeos. O que mais? Essa Constituição garantia plenos direitos e plena proteção ao direito de propriedade, o que demonstra para nós quem estava por trás dessa Constituição e quais eram os interesses por trás dessa Constituição, da elite econômica brasileira. Além disso, quando foi feita essa Constituição, houve eleição para o próximo presidente do Brasil, já que Deodoro estava governando provisoriamente o Brasil. Deodoro foi eleito presidente de forma indireta, ou seja, pelos políticos do Congresso. Tá? Por isso a eleição indireta, e por isso é que tem o governo provisório e depois o governo constitucional de Deodoro, já que Deodoro agora foi eleito presidente do Brasil, tendo como vice um desafeto do Deodoro, que era Floriano Peixoto. Eles não eram do mesmo grupo, mas na época se votava diferente. Hoje, quando a gente vota no presidente, a gente ganha o vice de brinde. Na época não. Se votava para presidente da República e se votava para vice-presidente da República. E podia ter um presidente ganhando por um partido político e o vice-presidente ganhando por um outro grupo político. Foi o que aconteceu. Deodoro se elegeu presidente, mas o vice da chapa do Deodoro perdeu para Floriano Peixoto, que representava um outro grupo político. Bom, eleito, nós vamos para o governo constitucional de Deodoro,
que foi uma baderna. Deodoro não soube governar o Brasil, como nós já comentamos. Era um cara muito autoritário, Deodoro, que achava que governar o Brasil era como governar seus militares dentro do exército e que principalmente parece que não queria ser presidente e sim rei do Brasil. Parece que ele proclamou a república derrubando a monarquia, mas Deodoro, na prática, queria ser rei. Bom, ele vai ser um governante com muita complicação, principalmente pelas inimizades que ele vai ter com o Congresso Nacional. Deodoro vai ter muita oposição do Congresso e, inclusive, ele vai mandar fechar o Congresso e decretar estado de sítio, que é quando as limitações ao poder do presidente são deixadas de lado em nome do restabelecimento da ordem. Esse é o estado de sítio. É claro que nesse estado de sítio nós temos um problema. Quem estava subvertendo a ordem, quem estava gerando a crise política no Brasil era o presidente que estava estabelecendo o estado de sítio. Mas o fato é que Deodoro vai sofrer uma constante oposição das elites cafeicultoras. Afinal de contas, os cafeicultores pensaram, pô, nós derrubamos Dom Pedro II para ter mais poder. E agora me assume um cara que quer concentrar o poder todo nas mãos dele? De que vai adiantar para nós, cafeicultores, então, termos proclamado a República? Nós queremos o poder para nós pensar nos cafeicultores, e não para um militar saudoso da monarquia. Tá? Por isso, essas desavenças aí. Bueno. Deixa eu só molhar a garganta com o nosso amargo, né? Bueno, para piorar o que já estava ruim do governo de Deodoro da Fonseca, ele passou a sofrer oposição não só dos cafeicultores e dos políticos. Deodoro passou a sofrer oposição da Marinha. Os marinheiros passaram a fazer oposição a Deodoro. Por quê? Porque durante a monarquia, durante o governo de Pedro II, a principal arma do Brasil era a Marinha. Procurem notar que na Guerra do Paraguai, por exemplo, como a Marinha foi importante na Guerra do Paraguai. Né? Como nós temos batalhas notáveis e notórias da Guerra do Paraguai comandadas pela Marinha brasileira. A República foi proclamada pelo Exército. Deodoro era do Exército. Floriano era do Exército. Resultado, naturalmente, com a proclamação da República, a Marinha deixou de ser a principal arma do Brasil e o Exército passou a ser a principal arma do Brasil. Os marinheiros não gostaram disso e passaram a fazer uma grande revolta exigindo a renúncia de Deodoro da Fonseca, né? E que fossem feitas novas eleições no Brasil. Quem era o líder desse movimento chamado Revolta da Armada? O líder era o marinheiro, o almirante Custódio de Melo. Foi quem comandou esse movimento, o almirante Custódio de Melo, que exigia a renúncia de Deodoro da Fonseca. Sem apoio, enfraquecido, 9 meses após chegar à presidência da República, Deodoro chegar depois da Constituição. Antes ele teve governo provisório. 9 meses após a Constituição e a eleição indireta de Deodoro, Deodoro da Fonseca preferiu renunciar. O que dizia a Constituição? A Constituição dizia que se o presidente renunciasse ou fosse tirado do poder, tendo governado menos de 2 anos, deveriam ser feitas novas eleições. É o que a Marinha queria. A Marinha queria forçar a renúncia de Deodoro antes de 2 anos para que tivessem que ser feitas novas eleições. E aí a Marinha indicaria à presidência o almirante Custódio de Melo. Acontece que o vice de Deodoro, Floriano Peixoto, resolve não respeitar a Constituição e tomar o poder e manter o poder nas mãos do Exército, né? E assumir a presidência. Floriano passa por cima da Constituição e assume a presidência do Brasil em 1891, governando até 1894, num governo que nós vamos chamar de governo jacobino, o governo Floriano Peixoto chamado de governo jacobino, ou o governo do consolidador da República, ou o governo do Marechal de Ferro. Né? Nós vamos para um governo autoritário de Floriano, mas com apoio popular. Tá? Porque o Floriano vai ter uma série de atitudes que vão ser bem-vindas e bem-quistas tanto pela elite cafeicultora quanto pelo povo. Por exemplo, quando ele estabelece o tabelamento de preços para impedir a inflação gerada pela política do encilhamento. Ao mesmo tempo que ele contentava o povo com isso, ele estabeleceu uma série de políticas de beneficiamento do café, agradando a elite também. Era o jeito de Floriano de governar, agradando a elite e as camadas populares. Revoltas ele reprimiu com força. Um exemplo de revolta que explodiu durante o governo de Floriano Peixoto foi aqui no Rio Grande do Sul. Foi a Revolução Federalista ou Revolta da Degola,
uma briga entre os pica-paus de lenço branco e os maragatos de lenço vermelho. Os pica-paus liderados por Júlio de Castilhos, os maragatos liderados por Gaspar Silveira Martins. Os maragatos da região da Campanha, em especial de Bagé, os pica-paus da região da Serra, principalmente, e do centro do estado, né? Os pica-paus associados aos imigrantes italianos e alemães, os maragatos associados aos fronteiriços. Essa vai ser a Revolução Federalista, né? Uma disputa pelo poder do Estado entre a velha elite gaúcha, dos maragatos, e a nova elite gaúcha dos imigrantes, representada por Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Flores da Cunha. Esses são os grandes líderes pica-paus, Barros Cassal, né? A família de Getúlio Vargas, eles vão representar os pica-paus. Contra os maragatos de Gumercindo Saraiva, de Aparício Saraiva, né? Uma revolução muito violenta, marcada pelos degolamentos, né? de ambos os lados. Floriano vai apoiar os pica-paus do lenço branco, já que os pica-paus eram republicanos, né? E os maragatos eram muito associados à monarquia. Por isso, nós vamos ter a associação de Floriano Peixoto com Júlio de Castilhos, né? E a vitória dos pica-paus de Júlio de Castilhos sobre os maragatos. Os maragatos vão perder a Revolução Federalista. O lenço branco vai vencer a Revolução Federalista. E nós vamos ter, então, um longo domínio do Rio Grande do Sul pelos pica-paus associados aos cafeicultores de São Paulo e de Minas Gerais. Os pica-paus que vão ser liderados primeiro por Júlio de Castilhos, que morre muito jovem, e depois vão cair sob a liderança de Borges de Medeiros, que vai governar o estado do Rio Grande do Sul por mais de 20 anos. Tá? Com mais de 20 anos de eleições fraudulentas que vão perpetuar no poder do estado um aliado de São Paulo e de Minas Gerais, um aliado do café com leite, que era Borges de Medeiros. Bom, e a Marinha, como é que fica nessa história? A Marinha vai fazer uma nova revolta, chamada Segunda Revolta da Armada, liderada por Júlio de Castilhos, liderada por Saldanha da Gama, onde os marinheiros vão tentar de novo tirarem Floriano Peixoto do poder e exigirem uma nova eleição para que finalmente os marinheiros pudessem lançar um candidato à presidência da República. Eles queriam Custódio de Melo de novo. Acontece que agora eles tinham um problema. Eles estavam no comando, o Brasil estava no comando de Floriano Peixoto. E ao contrário de Deodoro da Fonseca, que renunciou na primeira revolta da Armada, Floriano Peixoto vai reprimir violentamente os marinheiros da segunda revolta da Armada. Ela vai ser reprimida por Floriano Peixoto, que vai consolidar a República Brasileira através do uso da força. Por isso é que Floriano vai entrar para a história como o consolidador da República Brasileira. Ao final da República de Espadas, nós temos uma república consolidada, mas consolidada nas mãos da elite do exército e da elite econômica do Brasil, que são os cafeicultores. Nós vamos ter um povo excluído, né? Ao final da República de Espadas, nós vamos ter um povo excluído e nós vamos ter uma estrutura de poder montada para beneficiar as elites brasileiras. Floriano entrega uma república consolidada, mas esta república não é para todos. Tá? Com isso, nós fechamos essa rápida análise deste segundo momento da República Velha, né? Indicando para vocês que em breve, em seguida, vou para o terceiro momento dessa República Velha, que vai ser uma análise das revoltas sociais que aconteceram na República Velha. Guerra de Canudos, Guerra da Vacina, Revolta da Vacina, a participação pela Guerra Mundial, Guerra do Contestado, Revolta da Chibata, greves operárias e movimento do cangaço. Tudo isso vai estar num terceiro momento dessa nossa análise sobre a República Velha. Por que eu estou fazendo tudo isso em pedaços e não num grande bloco? Para não ficar uma coisa cansativa demais. Assim vocês podem olhar em momentos diferentes as 4 partes dessa longa análise sobre a República Velha. Tá, pessoal? Nos falamos em seguida para esse terceiro momento de análise sobre a República Velha.